Poderão viver esses ossos? A palavra de Deus, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, ela destaca a visão do vale de ossos secos. O que me chama a atenção nessa passagem é justamente o início da conversa entre o profeta e Deus. Deus leva Ezequiel em espírito ao vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? E Ezequiel responde para Deus: Senhor, tu o sabes. Aí você pega esse Senhor, tu o sabes, e você faz a seguinte interpretação: olha, se o Senhor quiser, eles viverão. Se o Senhor não quiser, eles não vivem. Então, isso trazendo para o que eu quero colocar, isso leva a crer o seguinte: Ezequiel acreditava no milagre, mas ele não profetizava o milagre. E só diante da palavra de Deus profetiza foi que Ezequiel começou a profetizar e os ossos começaram a juntar, cada um no seu devido lugar. Depois criaram nervos, criaram carnes e em pouco espaço de tempo formou-se uma grande multidão de povos. O que eu quero dizer com isso é que às vezes nós estamos diante do milagre, mas não somos capazes de profetizar o milagre, de ministrar o milagre. Nós pregamos que acreditamos no milagre, mas na primeira ocasião que temos de realmente fazer o milagre acontecer, a gente corre para o hospital, para a policlínica, para a UPA, para os prontos de socorro, os prontos-socorro, e esquece que a gente serve ao Deus do milagre. Diante do vale de ossos secos, Deus pergunta a Ezequiel: poderão viver esses ossos? E a resposta é: Senhor, tu o sabes. Ou seja, se o Senhor quiser, pode. Se o Senhor não quiser, não pode. Até porque é o seguinte: a última palavra, quem determina é Deus. A gente pode fazer os nossos planos, a gente pode querer, mas quem vai dizer se realmente acontece ou não é Deus. Até aí eu concordo com as palavras de Ezequiel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que às vezes você impede que o milagre aconteça porque você é incapaz de profetizar que o milagre aconteça. Você é incapaz de ministrar que o milagre aconteça. Você diz que acredita no milagre, mas bastou uma dor de cabeça que ao invés de você orar e repreender a dor de cabeça, você corre para a UPA, você corre para o primeiro pronto-socorro, corre na farmácia para tomar um remédio. E às vezes você está diante de uma situação mais complicada, mas é incapaz de profetizar um milagre sobre a sua vida. Às vezes você está como paralítico, diante do milagre, mas sem acreditar que o milagre poderia acontecer. O paralítico do tanque de Betesda estava à beira do tanque, do lugar de misericórdia, do tanque de onde os milagres aconteciam, mas quando Jesus perguntou se ele queria ficar são, ele, toda vez que eu vou pular no poço, que o anjo move as águas, que eu vou entrar no poço, alguém vem e entra na minha frente. Ele dizia: é praticamente impossível receber o milagre. E nós, às vezes, fazemos isso, como Ezequiel. Senhor, tu sabes. E só mediante a ordem de Deus foi que Ezequiel começou a profetizar. Durante o seu ministério terreno, Jesus nos deixou uma fala muito interessante. Ele diz o seguinte: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: salte para o meio dos mares, e o monte vai se transportar e se lançar no meio do mar. Jesus nos disse com isso
que é para a pessoa sair no exercício da fé, mandando, por exemplo, que o Monte Pescoço em Itamaraju saia do lugar e vai para as praias de Alcobaça, ou que a Pedra de Lagedão saia e vai para as praias de Corumbau. Não é para fazer isso. É que Jesus disse: se você tiver uma fé, ainda que seja muito pequenina, você pode fazer grandes coisas. E às vezes nós impedimos que as grandes coisas aconteçam porque nós estamos diante do milagre, mas nos falta a ousadia de profetizar, de ministrar o milagre, de determinar o milagre sobre a sua vida. Eu queria deixar bem claro para você que há uma diferença entre profetizar e ser profeta. Profetizar, qualquer um pode, desde que esteja divinamente inspirado. Já ser profeta é preciso que você tenha o dom de profecia, o dom para profetizar e ter a certeza de que aquelas coisas vai acontecer. Então, nem todo mundo que profetiza é profeta. Tem profetas, pessoas que profetizam de forma temporária. Então, você pode profetizar o milagre na sua vida. E o que é profecia? Profecia é falar sobre algo que ainda não aconteceu, mas que você tem fé que vai acontecer. É quando você determina que o milagre aconteça, você está profetizando. Você está profetizando o acontecimento do milagre. Aí você pode me perguntar, mas no tempo dos profetas, os profetas eram chamados por Deus para profetizar sobre uma causa específica? O único profeta que a gente vai ver na Bíblia fazendo aliás, os únicos que a gente vai ver fazendo profecias e sem ser mediante uma determinação prévia de Deus, são Elias e Eliseu. Mas se você vê Isaías, mediante uma determinação prévia de Deus, Ezequiel, mediante uma determinação prévia de Deus, profetiza sobre esses ossos. Então, nós vamos ver que o profeta, ele precisa ser mandado por Deus, não pode agir de qualquer maneira. Mas já profetizar, Jesus deixa claro, se você tiver fé, você pode profetizar um milagre na sua vida. Você pode fazer coisas grandes através da sua fé. Mas o segredo é ter fé. Ainda que a sua fé seja bem pequenina, como um grão de mostarda, o menor dos grãos, a sua fé seja a menor de todas. Você pode fazer coisas grandes, você pode fazer milagres acontecerem. Não espere estar diante do vale de ossos secos e escutar de Deus para que você possa profetizar. Profetize assim que você achar necessário, que é preciso profetizar o milagre na sua vida. Deus abençoe a sua semana. Essa é a nossa mensagem de domingo. Forte abraço, beijos no coração. Deus ama você.